Olá, estou de volta. Resolvi gravar um vídeo sobre a polêmica do momento, ou pelo menos das últimas semanas. O falso dilema do programa da Fátima Bernardes, que todo mundo está falando. Então, o Facebook nas últimas semanas tem me causado crises compulsivas de vergonha alheia. Um monte de gente alimentando uma polêmica que simplesmente não existe. Um dilema, o falso dilema apresentado no programa da Fátima Bernardes, onde a pessoa deveria escolher entre um policial levemente ferido e um traficante gravemente ferido. Então não tem nem o que se discutir. Pela ética médica, quem deve ser atendido prioritariamente é o sujeito que está mais gravemente ferido, independente de ser bandido, independente de ser um grande religioso, ou seja lá o que for. O médico ou o enfermeiro, ele não é juiz, ele não tem o direito de julgar. Então, pela ética médica, isso não faz absolutamente nenhum sentido, isso não deveria nem ser assunto. E não só pela ética médica, pela ética de qualquer cidadão. A não ser que você ache que o bandido ele não deve ter direito a atendimento de saúde, pelo fato de ser bandido. Mas a perspectiva desse vídeo é tentar diagnosticar a origem desse tipo de comportamento, desse tipo de aberração. Por que as pessoas se comportam dessa forma? Eu vou falar aqui de 3 elementos que eu considero importantes nesse sentido, para explicar um processo geral que eu vou chamar aqui de novelização da realidade. Nós vivemos uma realidade bastante novelizada. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas costumam dividir a sociedade entre mocinhos e vilões, entre mocinhos e bandidos, vamos dizer assim, cidadãos de bem e bandidos. Mas por que as pessoas fazem essa divisão? Olha só, em primeiro lugar nós temos um problema educacional, e não é só por questão de falta de educação, de falta de acesso à educação formal, mas também por características de nossa educação. Nossa educação ainda é muito mercadológica. Nós não somos treinados, nós não somos ensinados a nos enxergar enquanto sociedade. Isso é um treino. Então, quando tem alguém fazendo, por exemplo, gato de energia, eu não me sinto tão ofendido quanto se alguém bater minha carteira. Por quê? Porque eu tenho dificuldade, quando eu falo eu estou falando da sociedade de modo geral. As pessoas têm dificuldade de se enxergar dentro de uma sociedade institucionalizada, em que há um Estado, em que eu faço parte desse Estado, e que esse Estado está ali para me servir. Então, se alguém está fazendo gasto de energia, ele está me roubando. Se alguém está roubando o Estado, ele está me roubando. Se está desviando dinheiro público, ele está me roubando. Isso é tão grave quanto alguém chegar e pegar minha carteira. Só que as pessoas têm dificuldade de raciocinar dessa forma. Então, nós vivemos numa sociedade de bandidos, de modo geral, onde as pessoas, principalmente aqui no Brasil, são altamente corrompidas, mas que simplesmente elege alguns corruptos como os vilões. O brasileiro médio, ele sonega impostos, ele compra mercadoria roubada sabendo que é roubada, ele suborna o guarda de trânsito, ele frauda concurso público quando ele tem a possibilidade de fazer isso, seja se beneficiando, ou seja, beneficiando algum amigo com uma carta marcada e por aí vai. O mundo empresarial brasileiro é altamente corrupto, altamente corrompido. O pagamento de propina é uma coisa absolutamente normal aqui no Brasil, entre aspas. As pessoas veem nos jornais, aqueles casos mais midiáticos de Aldebrecht, Lula e por aí vai. Aí as pessoas às vezes acabam acreditando que isso acontece apenas com o governo federal e com grandes empresas. Não, isso acontece direto nos municípios, seja município pequeno, município grande, em processo de licitação, e os empresários pagam propina como quem toma um cafezinho na esquina. Eu nunca trabalhei na burocracia e eu já recebi 2 propostas para receber propina. Só para você ter uma ideia de quanto isso é comum aqui no Brasil. Se o seu computador der defeito, se o seu carro der defeito, você vai ter que ligar para um amigo para perguntar se ele conhece alguém honesto para consertar seu carro ou seu computador, porque vai ser difícil realmente você encontrar. Os brasileiros não estão assim tão preocupados com a corrupção, não. A maior prova disso é que quando tem um prefeito corrupto num estado de interior, seja ela qual for, as pessoas elas jogam pedra nesse prefeito até receber um cargo. Quando recebe um cargo, elas ficam quietinhas, não falam mais nada e, se possível, até fazem propaganda política para esse prefeito. Os brasileiros, de modo geral, não estão muito preocupados com corrupção. Eles estão preocupados com a novelização, em bater no vilão.
E o vilão não passa de um espantalho, essa é a verdade. É aí que entra o papel da mídia. Programas como, por exemplo, o de Datena, eles costumam dividir a sociedade entre cidadãos de bem e bandidos. E as pessoas, elas internalizam isso. Aquilo ali vai sendo bombardeado na mente das pessoas todos os dias e elas acabam enxergando a realidade dessa forma realmente. Mesmo sendo, às vezes, tão bandido quanto o bandido que está sendo atacado nos jornais. Mas por que isso acontece? É aí que eu queria entrar no terceiro ponto, que é a questão do elitismo na classificação da gravidade dos delitos. Comprar uma mercadoria roubada é tão grave quanto roubar a mercadoria. Eticamente e moralmente falando, é tão grave quanto. Só que, nesse processo de classificação da gravidade dos delitos, houve uma apropriação da noção de etiqueta. Os delitos, eles são considerados graves quando o sujeito ele suja as mãos para praticar. Então, o sujeito que foi lá bater a carteira, ele é ladrão, é bandido. Eu que comprei a mercadoria roubada dele, não. Porque eu não sujei minhas mãos, né? Quem assistiu o filme O Lobo de Wall Street, possivelmente em algum momento do filme começou a torcer para o bandido. Por quê? Porque ele não era um traficante, ele não era um batedor de carteira, ele não era um ladrão. Ele era um sujeito que fraudou o sistema financeiro dos Estados Unidos. Então ele é um criminoso mais requintado, vamos dizer assim. Eu comprei lá a nota fria do dentista para poder sonegar imposto de renda. O meu crime não é tão grave assim, porque o meu crime é crime de classe média, é crime de classe alta. É necessário a gente refletir sobre esse tipo de coisa, sobre a classificação da gravidade dos crimes, que é feita de uma maneira bastante arbitrária, bastante classista, sobretudo aqui no Brasil, né? A nossa sociedade ela é muito hipócrita. A perspectiva desse vídeo é provocar mesmo. É dizer, olha, você não é tão cidadão de bem quanto você pensa. E aquele que você chama de bandido não é tão bandido assim quanto você pensa. Você tem um pouco de bandido dentro de você. São pouquíssimas as pessoas que estão nos polos opostos. São pouquíssimas as pessoas que podem ser consideradas como completamente bandidos ou completamente cidadãos de bem. A maioria está gravitando no meio entre esses polos. Então você tem duas opções. Ou refletir sobre esse vídeo, ou você pode me xingar, fingir que o que eu estou falando aqui é um monte de baboseira e colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, achando que realmente você é um cidadão de bem e que o outro lado é o lado dos bandidos e eles devem morrer e você deve ficar vivo. Valeu? Quem gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha, não esquece de compartilhar, clica no sininho para receber as notificações, né, as novidades do canal e tchau.